A minha ideia, então, pessoal, é ter uma caixinha para colocar o usuário e senha, cadastrar esse usuário, essa senha no banco de dados, depois fazer um login, tá? Vamos trabalhar sem a formatação. Então, nós vamos acessar aqui a parte do lado servidor. No caso, o lado servidor aqui, nós temos SQL, PHP, ASP, Node e Raspberry. Todos eles você consegue conectar a um banco de dados, porque estão do lado servidor, tá? SQL a gente vai ter que usar, vocês fizeram um banco de dados, e PHP é o que eu vou fazer agora. Então, na aula de hoje, nós vamos apenas aprender a conectar o banco de dados, tá? E aí eu vou pedir para que vocês façam na casa de vocês. Ah, mas eu não tenho um computador. Tem uma alternativa para você que não tem o computador, tá? Mas vamos ver como que isso funciona aqui. Em último caso, você vai fazer no seu caderno, copiando, tá? Tira uma foto ou faz no Word do seu celular. De alguma forma, você vai conseguir escrever o código. Vamos lá. Em PHP, se você quiser uma curva de aprendizagem linear, bacana, crescente, você pode ir em todos os assuntos aqui, um por um, que a maioria deles você consegue testar o código e executar, tá? Isso falando de PHP. Não dá para ensinar esse passo a passo, não temos tempo para isso. Então eu vou te ensinar o caminho das pedras e os valores principais, os assuntos principais, para que depois você, com o tempo, vá seguindo esse tutorial que vai dar tudo certo. Tá? Então, inicialmente, ele ensina o tutorial de PHP. PHP é uma linguagem de script, de servidor, né? É uma ferramenta poderosa para criar páginas da web dinâmicas e interativas. PHP é uma alternativa amplamente utilizada, gratuita e eficiente para concorrentes como ASP da Microsoft. PHP 7 é a versão mais estável. Ou seja, existem várias versões de PHP, eu tenho várias aplicações usadas no PHP 4, PHP 5, 6 e 7, e que muda alguma coisa, tá? Beleza. Então, nós vamos aqui, ó. Se eu quiser começar, aí tem instalação, sintaxe, comentários, variáveis, não vou falar nada disso. Temos a opção de formulários, manipulação de formulários em PHP, a gente já fez, ou seja, isso que vocês fizeram aí, que é pegar os lados de um triângulo, digitou A, B e C, aquilo ali é um formulário, e você manipulou ele com o PHP, criou lá um método, post, e usou uma ação que carrega um arquivo .php, tá? Vocês já fizeram isso. Aí tem PHP avançado, o nome já diz, tá? Com o tempo, vocês vão precisar acessar as informações aqui. PHP orientado a objeto, tá? Porque existem duas formas de escrever código PHP, procedural e orientado a objeto. No caso, esse programa que vocês fizeram para calcular uma equação de segundo grau, ou para calcular se os triângulos, quais são os tipos de triângulo, a classificação deles, isso é uma programação procedural. Nós não utilizamos o conceito de programação orientada a objeto. A gente não pensou em criar uma classe, colocar herança, colocar atributos e métodos. A gente não fez um programa com essa abstração, tá? Então nós não fizemos orientado a objeto, mas está todo o conceito aqui. Mas o que eu quero agora é trabalhar com banco de dados. E para trabalhar com banco de dados tem duas formas: orientado a objeto e procedural. Eu vou fazer orientado a objeto ou procedural e vocês farão o inverso, tá? Eu vou mostrar as duas formas. Então, aqui ele fala banco de dados MySQL, tá? Que é um banco de dados. Eu vou preferir, pessoal, se vocês não se importam, de trabalhar com ele em inglês mesmo. Não quero traduzir, não, porque fica aparecendo algumas coisas na tela e você vai observar aqui que a tradução ela é bem tranquila, tá? Por exemplo, com o PHP, você pode conectar e manipular bancos de dados, bases de dados, tá?
MySQL é o mais popular banco de dados com PHP, que utiliza PHP, é o mais comum, tá? Então, o que é MySQL? Tem tudo aqui, né? Que é banco de dados, explicando para que serve. Um sistema de base de dados de PHP, mas MySQL, né? É uma combinação, tá? Você tem cruza, são duas plataformas que cruzam entre si, né? Que se comunicam, tá? Para desenvolvedores Windows ou Linux. Pode usar essas duas plataformas. Bom, não é aula de banco de dados, é aula de conexão ao banco de dados. Então, vamos ao que interessa. MySQL Connect. Eu vou fazer aqui, eu vou conectar, vou criar um banco e vocês farão isso aí no computador de vocês ou no caderno, tá? Então, para você trabalhar com MySQL, com a conexão, para criar um banco, ou para inserir uma informação no banco, ou para excluir uma informação, eu preciso conectar ao banco primeiro, tá? Preciso conectar ao banco. Como que funciona essa conexão? Existem duas maneiras, pelo MySQL I ou o PDO. PDO é mais difícil de fazer, na minha opinião, tá? São vários tipos de conexões PDO, várias pessoas trabalham com isso e é necessário instalar uma outra aplicação. Então, nós vamos usar o MySQL. MySQL é um método, é uma função, tá? O I é porque modernizou, é uma extensão, tá? Mais moderna. Beleza. Então, a instalação do MySQL PDO, não vou precisar instalar ele, e o MySQL já está instalado na nossa máquina. Bom, abrindo uma conexão com o MySQL. Aqui ele está fazendo orientado a objeto, aqui ele está fazendo de forma procedural, que é sem objeto, e aqui está fazendo de maneira PDO. Tá? Eu vou utilizar, por exemplo, eu vou fazer com os dois, orientado a objeto e procedural. E depois vocês vão adotar um dos critérios, um dos métodos. E eu vou explicar aqui, para que vocês consigam fazer no computador de vocês. Para eu não ter que ficar lendo esse código aqui, você vai vendo que não tem a opção Try Yourself, tente você mesmo, porque aqui é banco de dados, não dá para você fazer aqui. Então, eu vou pegar esse código, copiar, e vamos acessar o nosso Sublime. Vamos colar o código e eu vou explicar para vocês. Vamos salvar esse camarada primeiro. Dentro, aqui está a pasta manhã, aula 7. Vamos criar uma pasta aqui chamada tarde. Dentro da pasta tarde, nós vamos criar um arquivo que se chama conectar.php. Um arquivo PHP que serve para conectar a um banco de dados. Bom, que banco de dados que é esse? Cadê esse banco de dados, Yuri? Primeira coisa, pessoal, aqui eu tenho o champ aberto. Esse champ está executando para mim o MySQL. Então, o banco de dados que eu tenho no meu computador é o banco de dados MySQL. Como que você acessa esse banco de dados? Existe a forma do console e também podemos entrar por aqui, ó, localhost. Quando você digita localhost com o Apache executando, vai te dar essa imagem. Como nós temos aqui o MySQL executando, eu posso usar o PHP MyAdmin. Usando o PHP MyAdmin, deixa ele entrar aqui. Usando o PHP MyAdmin, ele mostra essa tela. Então, nós vamos conectar nesse sistema aqui. Ele te dá o nome do servidor, 127.0.0.1. Quando o localhost não funciona, se você digitar 127.0.0.1, também dá certo. Quer ver? 127.0.0.1 também é a mesma coisa de localhost. Tá? Muito bem.
Aqui eu já tenho alguns bancos de dados. Agenda, escola, Senai. Olha lá, tem um banco de dados chamado Agenda. Então, se eu clico em Agenda, olha lá, tem uma tabela que se chama Contato. O que eu tenho nessa tabela Contato? Olha lá, tem vários contatos, tá vendo? Armazenados. Então, isso é um banco de dados. Foi criado código, nome, e-mail, sexo, telefone, endereço. Vocês devem ter visto isso. Quando criaram um banco de dados, criaram ali o relacionamento entre as tabelas, e cada tabela tinha um campo, ou seus campos específicos, tá? Então, o que eu quero é conectar o banco de dados. No caso, quando você usa o localhost, ele já tem um padrão. Deixa eu fechar isso aqui para evitar qualquer conflito, tá? E aqui vamos trabalhar o código. Lembrando que está conectado aqui, está habilitado o MySQL e o Apache. Feito isso, esse aqui é o código que eu copiei e colei lá do W3 Schools. E aqui a gente vai colocar algumas coisas e eu vou explicando o código para vocês. Aqui é o seguinte, isso aqui, gente, é uma receita. Então não precisa decorar. Eu não vou te cobrar isso em uma prova, por exemplo. Porque isso aqui é sempre assim, é sempre dessa forma. Então você tendo isso anotado em algum lugar, você vai usar isso algumas vezes, vai lá, copia e cola o código e eu vou te explicar o que isso está fazendo, tá? Primeira coisa aqui, criar variáveis de conexão com o banco de dados. Ou seja, uma base de dados para uma escola, para uma concessionária, eu não tenho aqui ainda, eu só quero conectar, só quero ter certeza de que eu conectei ao banco, tá? Então vamos criar uma variável em português. Vamos chamar aqui de usuário. Usuário. Aliás, desculpa. Banco. Vou chamar a variável de banco. Usuário. E senha. Estou criando 3 variáveis. Criar variáveis. Quando eu estou utilizando o localhost, que é aquele 127.0.0.1, que a gente vem usando a semana inteira, é localhost mesmo. Só que na prática, quando você estiver trabalhando em uma empresa, lá o servidor provavelmente vai ter outro nome, porque você não vai estar usando na sua máquina. Você vai estar usando na web, ele vai ter outro nome. Usuário também. O nosso usuário aqui, no caso, é root. Quando você instala o champ, vem no PHP MyAdmin. Vamos voltar aqui, PHP MyAdmin. E ele está desse jeito, você não mexeu em nada. A configuração é essa que eu estou fazendo aqui. Localhost, o usuário é root e a senha não tem. Vocês viram que eu entrei ali e não pediu senha nenhuma? Então senha não tem. Mas precisa criar a variável. Esse parâmetro ele é necessário, mesmo que seja em branco. Aí aqui ele cria uma variável, criar uma variável de conexão. Então aqui ele cria uma variável de conexão. E ele chama essa variável de connect. Beleza, eu gostei desse nome, mas vamos deixar em português. Tá? Então, ele cria uma variável conexão do tipo new MySQLi. Então ele está criando um objeto conexão, ele está instanciando do tipo MySQLi. Isso aqui, gente, você olha que é um método porque tem um parênteses, abre e fecha parênteses. Tá? Então ele está criando. E aí ele passa os parâmetros. Quais os parâmetros? Ele tem que passar o banco, o usuário e a senha. Então tem que passar aqui o banco, nessa ordem, não pode ser em outra ordem. Banco, usuário, senha. Pronto, passei os parâmetros. Cria as variáveis. Isso aqui é um comando interno do MySQL. Tem mais de 1000 funções o MySQL. Uma delas é essa aqui, mas o PHP tem mais de 1000 funções. Uma delas é o MySQLi, que ele vai fazer toda a conexão para a gente. E nós temos que verificar conexão. Como que ele vai verificar essa conexão? Se a minha
a minha variável conexão tem o atributo connect erro, isso aqui é atributo, tá, gente? Para você chamar um atributo ou um método. Deu um erro, que erro que pode acontecer? O nome do localhost está errado, a senha, o MySQL está desativado, a pessoa não ativou ele, a internet falhou. Qualquer erro que der nessa conexão, nesses parâmetros aqui, qualquer erro que der, ele vai matar o projeto. Die aqui, ele mata, não lê mais nada. Só manda essa última mensagem aqui, ó. Falha na conexão. E aí ele concatena com a variável conexão e manda esse erro para a gente. Ele vai escrever algum erro aqui, já é interno dele, tá? E para o processo. Bom, não parou o processo, ele continua lendo. Aí ele mostra conectado com sucesso. Beleza? Tranquilo? Eu vou salvar e vou testar. Não criei o banco de dados, eu só quero saber se está conectando através de um arquivo que se chama conectar.php, que está dentro de tarde, dentro de aula 7. Então vamos ver isso aqui? Localhost. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Não, né? Não. A aula de manhã caiu, aí eu fiquei falando, e depois de um tempão que eu fui ver. Localhost. Então, aula 7 barra manhã barra conexão.php. Aula 7. Vamos lá. Tarde. Eu falei manhã, aí ficou difícil, né? Tarde. Também não deu. Aula 7, tarde, conexão.php. Tarde. Conectar. Conectar.php. Conectado com sucesso. Vamos desligar o MySQL aqui, para ver se isso é verdade mesmo. Vamos dar um stop nele aqui. Ó, parei. Então, conectar. Espera um pouco. Olha lá, atenção, o MySQL, nenhuma conexão pode ser feita. Aí deu um erro na linha 8, quer dizer, um erro na linha da conexão. Falha na conexão, essa é a frase que eu escrevi. Aí ele concatenou. Nenhuma conexão pode ser feita porque a máquina de destino recusou ativamente. Falha na conexão. Nenhuma conexão pode ser feita. Então, esse connect erro aqui é aquela frase que terminou e deu um erro na linha 8. Ou seja, ele não conseguiu. Localhost, root, ele não achou ou nenhum desses três, ou ele não achou os três. Ele deu um erro, essa variável aqui deu um erro. Claro, ele não achou o localhost. Ele não achou o root, nem não achou isso aqui. Tá? Se você quiser, viu que interessante? Então vamos voltar para habilitar o nosso MySQL. Vamos fazer mais um teste. Localhost barra aula 7 barra tarde barra conectar.php. Olha lá, conectado com sucesso. Conectou, tá? Existe outra forma de fazer isso. Vamos chamar aqui, ó, esse cara é salvar. Vamos salvar save as. Vamos chamar de conectar 2. Voltando aqui, ó. Ele usou orientado a objeto. E se eu quiser usar de forma procedural? Sem usar aqui, ó, a setinha, sem usar o new. Você faz assim, ó. Dá um Ctrl V e vamos lá. Eu gosto de dar uma avançadinha aqui. Isso é só mais porque eu gosto de deixar o negócio identado. Então, embora vai funcionar de qualquer jeito, não importa. Bom, então vamos fazer de novo. Vamos deixar assim, ó, server name, vou deixar do jeito que tá. Aí eu tenho que mudar isso aqui, ó. O meu usuário
é root. A minha senha não tem. Eu vou ter que usar esses nomes de variáveis. Então ele usa, ó, ele cria uma variável, aí ele usa uma outra função, se chama MySQL Connect. Não é só MySQL new MySQL, tá? É só connect e o nome dos dados da minha conexão, os atributos, na verdade. Os atributos não, os parâmetros. O nome de servidor, o nome de usuário e a senha. Tá? Se a conexão, quer dizer, isso aqui é sinal de diferente, né? Se a conexão deu ruim, digamos assim, se essa conexão aqui falhou, aí você coloca aqui, ó, falha na conexão. E concatena uma mensagem de erro, que é essa mensagem aqui, tá? Então, criar conexão. Criar variáveis para a conexão com o banco de dados. Verificar a conexão. Falha na conexão. Caso contrário, conectado. É uma outra forma. Vamos testar. Vocês estão vivos? Estão. Então, conectar 2. Vamos mudar a mensagem? Conectado com sucesso. Conexão procedural. Parênteses aqui. Só para certificar de que é esse cara aqui que a gente está carregando. HP2, conectado com sucesso, conexão procedural. Então, qual forma eu devo utilizar? A que você quiser. Entretanto, orientado a objeto, são os programas novos. Os procedurais têm sido utilizados nos programas que já existem. Para que ficar mudando? Vai ter que mudar tudo? Não. Então, se você vai trabalhar em um sistema legado, algo que já funciona há algum tempo, provavelmente você vai estar trabalhando com ele de forma procedural. Se você vai criar, eles vão pedir para que você crie como objeto. De qualquer forma, tanto faz para mim. E para você também. São quase a mesma coisa. Agora, vamos criar um banco de dados? Que tal? Então, nós vamos fazer o seguinte. Tudo isso aqui, pessoal, vai ter que sempre existir. Seja para criar um banco, seja para cadastrar, para consultar, para alterar. Obrigatoriamente, você vai ter que sempre conectar o banco de dados. Você vai ter que sempre fazer isso aqui. Então, para criar um banco, ou para criar uma tabela, eu vou acrescentar informações aqui dentro, tá? Por exemplo, eu vou salvar como. Salvei, vamos salvar como. Vou chamar isso aqui de criar. Criar.php. Para criar um banco de dados, eu vou ter que criar comandos aqui, tá? Só que existe um porém. Para toda conexão, ao término do acesso, você precisa desconectar. Você precisa encerrar a conexão, tá? Então, para encerrar a conexão, vamos ver aqui. Aqui ele está usando procedural, aqui ele está usando PDO. Aqui ele fala sobre fechar a conexão. Então, no finalzinho, se for orientado a objeto, você usa o close, pega aquela variável que conectou e fecha a conexão. Se for procedural, pega uma SQL close e fecha a conexão. Se for PDO, vai ser isso aqui. Então, tá? Vamos escolher um aqui. Vamos criar uma base de dados. Vamos lá. Criar um banco de dados. Bom, normalmente, pessoal, o banco de dados ele já está criado. E a gente vai lá e cria ele primeiro. Eu posso criar o banco de dados por aqui. Olha lá, vem aqui, novo, cria o banco de dados. Eu só estou mostrando, pedindo para vocês criarem, para vocês verem a possibilidade disso. Pode até ser
que em alguma aplicação é necessário criar um banco de dados ali na hora. Acho difícil, mas pode ser que isso aconteça. Mas vamos entender. Então, criar uma base de dados MySQL usando o MySQLi e o PDO. Vamos eliminar o PDO por enquanto, que é uma outra alternativa, tá? A criação de base de dados é usado, tá, no MySQL. E aí você pode ver abaixo um exemplo de criar uma base de dados chamado MyDB, meu database. Aqui ele está usando orientado a objeto, tá? Então, se ele usou orientado a objeto, você vai observar aqui, o usuário continua, fez tudo a mesma coisa, criou a conexão, criou a variável de conexão, testou a conexão, se a conexão não falhou, ele vai vir e vai criar um banco de dados. Então, eu vou usar daqui para baixo, ó. Daqui para baixo. E no finalzinho ele fecha a conexão. Isso aí, ó. Esse pedacinho aqui. Copiar. Eu vou usar o orientado a objeto, tá? Então, eu vou pegar aqui o conectar. Deixa eu fechar o conectar 2 para eu não confundir. Beleza, então aqui no criar, né? Criar, aqui tá orientado a objeto. Bacana. Então, esse aqui. Vou criar um banco de dados. Beleza, conectado com sucesso. Vamos colar aquele trechinho de código. Conectou com sucesso? Agora nós vamos criar um banco de dados. Aqui, pessoal, ele está criando uma variável chamada SQL. Vamos chamar de banco SQL, só para, né, o S maiúsculo aqui. Ele vai criar o banco de dados. Então, create database, esse comando vocês já devem conhecer. Ele cria uma base de dados. Eu vou chamar essa base de dados e vou dar um nome para ela. Escola técnica. Fazendo um banco de dados para uma escola técnica. É o nome do meu banco, tá? Se a variável conexão que eu criei ali em cima, vou tirar um N aqui porque estava em inglês. E aí, eu tenho que pegar a minha variável que eu acabei de criar aqui, que se chama banco SQL. Então, olha só. Ele pega o query, pessoal. Então, esse aqui, por ser objeto, então, conexão, como se fosse conexão.query, dentro de conexão, tá? Porque é um novo objeto. Então, esse conexão aqui, ele tem um monte de funções lá dentro. Eu criei um objeto, que eu chamei ele de conexão, e essa conexão tem vários atributos e vários métodos. Aqui, eu chamei o método query, que é o método para SQL, para consulta, para cadastro, para criação, e joguei dentro dele a minha variável. O que essa variável fez? Criou o banco de dados. Se for verdade, se ele conseguiu criar, se ele executar o query, aí ele manda uma mensagem. Banco de dados, criado com sucesso. Esse true aqui, ó, é verdade, tá? Então, se a minha variável conexão, conectou, porque já passou conectado com sucesso, então aqui está conectado. Então ele vai lá, pega a query e passa dentro dela o parâmetro dessa variável aqui, o banco de dados SQL. Ou seja, ele joga aqui dentro o create database. Igual, true, ou seja, verdade. Se ele fez isso, banco de dados criado com sucesso. Caso contrário, erro ao criar o banco de dados. E mostra o erro, né, como padrão, esse com aqui. Beleza. Então, criou o banco de dados. E fechou a conexão. Close, no finalzinho de tudo. Vamos ver se esse cara vai funcionar. Ele tem que criar, então, um banco de dados para mim, chamado Escola Técnica. Vocês vão observar, deixa eu ver se vocês estão vivos. Estão. Vocês vão observar que eu não tenho um banco de dados chamado Escola Técnica. Ó. Tenho agenda 2, escola, isso aqui já estava, Senai, Tabajaras, com uma tabelinha lá dentro, clientes, teste. Ó. Não tenho escola técnica. Esse banco de dados aqui. Vamos ver se esse troço vai funcionar. Banco de dados, localhost, usuário. Bom, eu acho que está certinho.
Ctrl S. Então, chama-se criar.php. Aqui, ó, ele vai escrever conectado com sucesso e banco de dados criado com sucesso, tudo junto. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui um BR para ele escrever um embaixo do outro. Caso, se cair aqui, né, ele escreve embaixo para ficar bonitinho. Salvei. Vamos executar isso então. Localhost barra aula 7 barra tarde barra criar.php. Conectado com sucesso, banco de dados criado com sucesso. Uai, cadê? Claro, né, gente? Tem que atualizar. Vamos dar um recarregar painel de navegação, escola técnica. Olha só, tem gente que até cai da cadeira de emoção nessa hora, tá? Você criou um banco de dados em PHP. Vamos mais um pouquinho? Vamos criar agora uma tabela? Vamos criar uma tabela clientes. Ou, já que é escola técnica, alunos. Vamos criar uma tabela alunos. Se você lembrar, então tem que criar, né? Vamos criar um outro aqui, que se chama criar tabela.php. Estou criando vários arquivos para ter tudo isso aqui, esse histórico. Viu, pessoal? Poderia estar editando aqui, mas eu quero criar esse histórico e deixar salvo lá para vocês tentarem fazer aí. Olha só. Se você souber, aí vocês vão ter que reaprender SQL. Porque aqui, ao invés de create database, eu iria utilizar o quê? Create table. Qual que é o nome da tabela? O nome da tabela vai ser alunos. Tá? Tem um detalhe. Eu preciso aqui, ó, além da senha, conectar ao meu banco de dados. Vocês vão ver aqui, ó. Se você perder a aula, por exemplo, aqui, perder o vídeo, você faz o que eu vou fazer aqui, ó. Você vem aqui, ó, create table. Espera que vai carregar. Aí, esqueci como que cria uma tabela. Ah lá, eu tenho que criar uma variável para armazenar o meu banco de dados, tá? Então vamos lá. Vamos criar uma variável aqui, porque agora eu tenho um banco de dados chamado escola técnica. Então, para criar uma tabela nele, eu tenho que colocar aqui, ó. Vamos mudar isso aqui para servidor. Vamos mudar aqui para servidor. Tem mais algum? Não, beleza. Agora, eu vou criar uma base de dados, vou criar uma variável chamada banco. E vou colocar o nome do meu banco. O nome do meu banco é Escola Técnica. O banco de dados já está criado. Escola Técnica. Agora, dentro dele, eu vou criar uma tabela. Ele não tem nada, ó. Abro o maisinho aqui, não tem nada. Escola Técnica. Tá? Bacana. Agora eu tenho que passar aqui, ó, o parâmetro também a variável banco, para ele também entrar lá dentro. Então ele conecta o servidor, o nome de usuário, a senha e já conecta ao escola técnica. Vamos ver se é assim que está mostrando aqui no site da W3. Ele criou e já passou aqui, ó, o parâmetro, tá? E aí nós vamos o que então? O comando SQL para poder criar uma tabela. Tá aqui. Vamos copiar isso tudo. Então só isso aqui. Comando SQL para criar uma tabela. Então, conectado com sucesso, criar o banco de dados está aqui. Não quero criar o banco de dados. Tudo bem? Não vou criar banco de dados mais, porque agora é criar tabela. Se você quiser, você vem aqui, ó, pega isso aqui tudo, copia e cola. Pega tudo, copia e cola, tá? Eu estou pegando trecho só para forçar vocês a entenderem, tá? Conectado com sucesso, bacana.
Aqui, ó, ele acrescentou mais algum código. Vamos copiar tudo, para não ter problema. Tá? Porque eu misturei aqui um pouco de código aqui, acabei me perdendo um pouco. Beleza, acaba que não mudou muito não. Então, criou as variáveis, conectou, verificou a conexão, se deu falha, se não, conectado com sucesso. Aí ele cria a tabela, comando SQL para criar a tabela de alunos. Olha só, lembra que eu falei? Então ele tem uma variável chamada SQL, vamos deixar esse nome mesmo. Create table. Qual que é o nome da minha tabela? Alunos. Alunos. E aí, isso aqui são comandos que eu acredito que vocês já conheçam. Se não, vocês me corrigem aí, tá? Então ele criou ID, que é o código do tipo int, tá? Auto-increment, primary key, chave primária. Vocês lembram disso? Chave primária, isso aqui é comando. Aí vamos colocar aqui, vamos criar aqui o nome do aluno, nome, aluno. Vamos deixar varchar 30, not null, nome, sobrenome, e-mail. Vamos criar mais um? Vamos criar aqui, ó, idade, int, tá? Beleza. Bem, não vai ter um int desse tamanho não, mas tudo bem, tá? E aqui a data, né? Vamos colocar aqui a data do cadastro. Data, minúsculo. Então, aí ele pega a data atual, né? E cadastra ela também. Então, ele vai criar ID, nome, ele vai criar uma tabela alunos, ID, nome, sobrenome, e-mail, idade. Esses comandos aqui, pessoal, isso aqui, ó, todas as vezes que você estiver utilizando o MySQL, independente se você está usando PHP, se você está usando ASP, se você, independente da linguagem, vai conectar com o MySQL, é esse padrão, tá? Os comandos vão ser sempre esses. Então você tem que ter isso guardado. Aí ele faz a verificação se ele executou a query, se for verdadeira, né? Ou seja, se deu para ele executar essa query aqui, deu para ele criar, se foi verdade, então tabela criada com sucesso. Tabela alunos criada com sucesso. Se não, ele dá um erro ao criar a tabela alunos. O nome da minha variável, beleza. E imprime o erro e fecha a conexão. Aqui eu estou fazendo orientado ao objeto. Se vocês quiserem, pode vir aqui e fazer também da maneira procedural. É importante fazer os dois? É. Porque você não sabe o que vai te pedir lá na frente. Mas se você conseguir fazer um, olha que bacana, você tem o W3 School, que quando você procura lá PHP, vai na opção lá embaixo, MySQL Database, você tem tudo, conectar, criar, inserir, tá? O inserir vocês vão fazer, porque o create database e create table, eu estou fazendo aqui. Aí vocês vão criar um inserir e vão inserir o nome de vocês como aluno no banco de dados, tá? Como exercício. Usando o próprio W3 School como base para isso. Mas vamos testar isso aqui. Vamos ver se ele vai criar a tabela. Olha lá. A nossa tabela, então, não existe. Não tem tabela nenhuma aqui, ó. Deixa eu atualizar, não tem nada. E agora nós vamos executar isso daí. Nós chamamos o arquivo de criar tabela.php. Criar tabela.php. Conectado com sucesso. Tabela alunos criada com sucesso. Vamos atualizar isso aqui. Escola técnica, alunos. Olha lá. ID, nome aluno, sobrenome, e-mail, idade e data. Olha que bacana.
Vamos dar uma passada aqui. Aí eu não vou fazer, só vou te mostrar. Ó, insert data, né? Inserir dados. Então, inserir dados no MySQL, usando o MySQL, usando a função ou o PDO, né? Aqui, ó, olha lá. Então, você vai criar um arquivo, olha lá. Só que você tem que fazer todos os outros, né? Você tem que conectar. Aqui, na verdade, ele já faz tudo. Só que aqui ele não cria o banco de dados. Vocês viram que eu criei um arquivo para criar o banco de dados, um arquivo para criar uma tabela, e agora para inserir. Para inserir é assim, ó, insert, só muda o meiozinho. Into, o nome da tabela, que eu chamei de alunos. Aí, o ID não precisa, porque ele é autoincremente. Então, o primeiro nome, então, o nome do aluno, sobrenome, e-mail, e eu coloquei ali também idade. Os valores, John, do, o e-mail e a idade. É só isso daqui. Quer ver? Deixa eu fazer aqui, já que eu comecei, né? Vamos lá. Vamos pegar esse camarada aqui, então. Criar tabela. Vamos salvar. Agora, novo. Opa. Criar, não. Vamos salvar como. Inserir. Inserir. Bom, inserir, não vamos utilizar isso aqui. Professor, você esqueceu de colocar PHP. Ah, mas de qualquer forma, obrigado. De qualquer forma, ele colocou aqui, ó. Acho que não vai ter erro não, tá? Então, olha Beleza. só. Uhum. Ó, SQL, insert, into, o nome da minha tabela, alunos, porque ele já conectou no meu banco, escola técnica. Então, agora, insert, into, alunos, vamos colocar aqui, primeiro nome, Yuri, Poça, Yuri Poça, @gmail.com. Aí vai dar erro aqui, cara. Acho que vai, hein? Esse @gmail.com aqui vai dar pau. Pera aí. Não, você é doido. Pirei. É, nome do aluno. Nome, aluno. Sobrenome, e-mail e idade. Os valores. Agora sim. Yuri. Poça. Yuri Poça. @gmail.com. E a idade 34. Beleza. Aí, conexão, sei lá, dados inseridos com sucesso. Tem gente que gosta de fazer isso aqui, ó. Eco. Vamos ver se vai funcionar. Script. Aí eu tenho que fechar o script aqui. Já usaram o JavaScript, não já? Script. Aí eu mando aqui nesse script um alert. Já usaram o alert? Sei lá. Tem que ser aspas simples. Script, tá, aluno cadastrado com sucesso. Uma janelinha que abre. Isso é JavaScript, né? Tem que colocar um ponto e vírgula aqui? Tem. Beleza, então ele vai dar essa mensagem e essa aqui também, um alert. Vamos ver se vai funcionar? Então, a única coisa que eu alterei aqui foi o comando. Só inserir isso daqui. Inserir os dados. Salvar. Inserir PHP. Tomara que tenha. Inserir. Aluno cadastrado com sucesso. Olha o alert aqui. Aquele script. Conectado. Vamos ver lá. Atualizar. Alunos. Yuri, Poça, 34. Tem aluno que até chora nessa hora. Tá? Então, para inserir os dados no banco de dados, é dessa forma.
Tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem esse passo a passo. Eu vou salvar os arquivos no mural aí. Quais arquivos que eu vou salvar? O conectar, o criar e o criar tabela. O inserir, vocês vão ter que fazer. Tá? Mesmo esses outros aqui, vocês vão ter que adequar à realidade de vocês. Por quê? Escreve nem que seja no caderno, para que você entenda o que está acontecendo. Se você fez no caderno, depois é só copiar. Tá? Legal? Então eu vou deixar vocês fazerem isso. E eu volto no final da aula para ver o que vocês arrumaram aí. Tá? Se for no caderno, escreve tudo, porque isso é importante vocês trabalharem. Agora que a gente já inseriu informações na tabela, se eu executar de novo, aqui, ó, se eu executar de novo, ele vai cadastrar o Yuri novamente, ó. E aí é que fica legal. Por quê? Porque daqui para frente, a gente vai substituir Yuri, Poça, esses dados aqui, pelos nomes das variáveis do formulário, lá no HTML. A gente vai colocar os nomes, vai usar o método post, trazer aquelas caixinhas para cá. E aí você vai conseguir guardar no banco de dados. Legal? Então, deixa eu salvar isso lá, disponibilizar para vocês fazerem o download e mãos à obra. Vamos colocar aqui no... Vamos criar essa atividade, né? Como é que está escrito os outros? Vai ficar igualzinho. Atividade 4, PHP. Atividade 5, PHP. Criar os arquivos em PHP de conexão com o MySQL. Então vai ser conectar.php. Quais são os arquivos? Conectar, criar tabela. Então vamos chamar aqui de conectar, criar banco.php, criar tabela.php e inserir.php. Vamos deixar aqui. Vamos separar, porque ficou muito embolado. 2, 3, criar tabela e 4, inserir.php. Tá? Observação. O Apache e o MySQL devem estar rodando, sendo executados. Tá? E vou adicionar alguns arquivos. E aí vocês vão ter que fazer toda essa adaptação. De qualquer forma, tem um vídeo postado no YouTube com isso tudo que eu fiz, que já está o link no mural, e essa aula daqui a 1 hora, mais ou menos, ela já vai estar disponível também. Para vocês reverem. E tem a W3. Acho que vocês nem precisam ficar vendo aula. Se vocês fizeram isso que eu indiquei para vocês, vai lá no site da W3 e começa a seguir aquele passo a passo lá. Faz o que eu fiz, Ctrl+C, Ctrl+V, mude os nomes, que aí vocês vão conseguir conectar. Não vai ter problema. É só seguir o passo a passo. Aula 7, tarde. Então, conectar, criar e criar tabela. O inserir eu não vou colocar, não. E aí você tem que mostrar para mim, ali, ou o seu código, ou você anexa aqui os dados inseridos. Se você está no computador, tira um print com o seu nome inserido lá e o arquivo inserir.php. Fica legal, tá? Vamos ver o que vocês vão arrumar aí. Beleza.
Acho que eu vou colocar isso aí dentro de um tópico. Professor, eu não entendi o negócio do PHP admin. Você fala esse camarada aqui, PHP-MyAdmin, que você não entendeu? Sim. Então, o PHP-MyAdmin é uma parte visual onde você vai guardar o seu banco de dados. Ele é visual. Você utilizou... você fez MySQL usando aquela telinha de prompt de comando? Vocês fizeram essa aula? Até que você vem aqui, ó, usa o prompt de comando, essa telinha, para usar create, database, parará. Vocês fizeram isso? Sim. Então, o PHP-MyAdmin substitui aquilo ali. A gente enxerga aqui, ó, de forma visual. Tá? Quando você está com o Apache e o MySQL habilitados, quando você digita localhost, aí aparece isso aqui, ó, PHP-MyAdmin. Tá? E aí ele entra. Claro, se você digitar localhost barra PHP-MyAdmin também dá certo. Só para a gente enxergar os bancos de dados. Tá? Ele não precisa estar funcionando, não. Se você quisesse, por exemplo, você utilizou o AMP, quer fazer com o AMP, aí você vai ter que vir aqui, né? Aqui, eu não tenho o AMP instalado? Ou tenho? Tenho também o AMP Server. E aí você tinha um console dele, não é? Acho que é um console. Deixa eu ver ele aqui. Não sei se ele vai dar conflito por estar executando. Ele também tem o PHP-MyAdmin. Não sei se ele vai deixar rodar junto. Eu não sei se foi o AMP que vocês usaram. Bom, mas o que você pode fazer com ele? Deixa o AMP aqui, não vai dar conflito lá. Ficou vermelho. Não é bom mexer com os dois ao mesmo tempo, não. Mas eu lembro que tinha uma ferramenta aqui que é do MySQL. Que tinha, não, tem, na verdade. Tá? Mas deixa eu fechar ele aqui, que senão vai dar erro. Se você quiser, você vai no PHP-MyAdmin, você pode executar os comandos. É só para você executar os comandos SQL e ver o banco de dados. Por exemplo, posso criar aqui, ó, console, né? Aqui, ó, create database cidade industrial. Vou criar um banco de dados com isso, né? Eu posso executar esse comando aqui. Como eu posso também executar por aqui, ó. SQL é só para você executar os comandos. Vamos pegar aqui, ó. Create database cidade industrial. Depois eu tenho que fazer use cidade. Acho que está muito pequenininho aí. Industrial. Acho que é só isso. Vamos executar? Olha lá. Criei uma base de dados chamada cidade industrial. É um facilitador PHP-MyAdmin para você usar os comandos SQL. Ao invés de ficar usando aquela telinha preta, usando create database, create table, use, aí depois você queria visualizar as informações, você teria que usar lá um query, insert, into, depois select, from. Não sei se vocês estão lembrados disso, que vocês usavam apenas pelo prompt de comando. Era tudo por aqui. O PHP-MyAdmin, você consegue fazer isso de uma forma visual e executando comandos assim, dando Ctrl+C, Ctrl+V, executar. É uma alternativa. Mas se vocês quiserem utilizar, por exemplo, você vai criar aqui os comandos para conectar, para cadastrar. Na hora de visualizar, vocês vão ter que usar aquele comando lá do CMD que vocês aprenderam na matéria anterior. Aí, se você não quiser usar o PHP-MyAdmin, eu acho que visualmente ele é mais interessante. Porque ele cadastrei aqui, escola técnica. Aí, professor, aí o nome que eu vou colocar lá no use lá, o create database, Uhum. aí eu vou colocar o nome, como é que é? O nome da pasta, como é que é? Não, aqui ó, eu estou criando um banco de dados, por exemplo, sei lá, criei aqui, cadê? Escola técnica.
Esse é o nome do meu banco de dados. Quando eu usei esse arquivo aqui, ó. Aqui, ó. Vamos criar. Ó, quando eu criei, eu tive que criar um banco de dados. Então, localhost, você vai usar o localhost, você vai usar o usuário root, você vai usar isso aqui. Aqui é que eu escolhi o nome do meu banco de dados, ó, Escola Técnica. Aqui é o nome do meu banco de dados. O PHP-MyAdmin é só uma interface. Você não precisa abrir ele, não. Só que, para eu ter certeza de que eu criei, com o PHP-MyAdmin, eu consigo ver aqui, ó, de forma visual, sem precisar ficar digitando o nome do meu banco de dados, para enxergar, porque o banco de dados é aqui também. É o mesmo banco de dados daquela telinha preta. Tá? Então, aqui eu chamei o banco de dados de cidade industrial, a escola técnica, ó, tabela alunos. Então, quando eu fui criar a tabela, cadê? Criar tabela. Eu usei o meu banco de dados escola técnica, que eu já havia criado, que eu criei um banco de dados escola técnica. Aqui, localhost continua, mas o meu banco agora se chama escola técnica. Eu posso ter vários bancos de dados. Só que eu quero criar uma tabela dentro do banco de dados escola técnica. Então, eu estou criando uma tabela alunos dentro de escola técnica. Mas eu poderia criar uma tabela alunos dentro do banco agenda, por exemplo. Ou criar uma tabela alunos dentro do banco cidade industrial. Porque aqui você consegue ver todos os bancos de dados que você tem. Pode ter um banco de dados para escola, um banco de dados para uma concessionária, um banco de dados, sei lá, se você é uma empresa que faz vários sites, vai ter vários bancos de dados armazenados aqui no PHP-MyAdmin. Só que não é só o PHP-MyAdmin que eu posso usar aquela telinha preta que vocês aprenderam na aula passada de banco de dados. Por isso, tem que fazer um de cada vez. O seu vai estar limpinho, não vai ter nada. Talvez tenha só a agenda, se você tiver feito. Então, o que você vai fazer? Pega o primeiro arquivo, conectar. Aqui ele só conecta nada, não tem banco de dados nenhum. Tem só uma MySQL, mas eu não tenho uma empresa criada. E se isso aqui funcionar, vai, do jeitinho que está aqui, você vai dar Ctrl+C, Ctrl+V, não mudar nada. Vai aparecer, conectado com sucesso. Poxa, então o meu MySQL está funcionando. O MySQL está funcionando? Tá. Agora eu quero criar um banco de dados. Então aqui nós vamos criar um banco de dados. Cria uma variável, que eu vou chamar de, sei lá, SQL, recebe, e aí você vai criar um create database. Ao invés de criar o comando por aqui, a gente está testando o PHP para criar. Create database, escola 10. Não sei se já tem escola, né? Então ele vai criar esse banco de dados chamado escola. Tá? Aqui, ó, criar. Olha lá. Banco, create database, escola, tá vendo? Aí criei agora o banco de dados escola. Tá? Onde que eu fiz? Deixa eu apagar isso aqui, senão vai dar erro aqui no meu. Conseguiu entender a funcionalidade do PHP-MyAdmin? Tem que fazer o passo a passo que eu fiz desde o começo. Qualquer coisa, você volta no vídeo. Ou então, o que vocês vão fazer? Você vem aqui no W3 School, PHP, vai descendo. Chega aqui, MySQL Database. Aí você começa por aqui, ó. Fazer esses 4 arquivos. Connect, Create, DB, Create Table, Insert. O Insert eu vou deixar, eu não coloquei ele ali. Mas esses 3 aqui eu já fiz. Aí você conectou. O PHP-MyAdmin é só uma plataforma para eu enxergar isso. Tá? Melhor. Beleza? E aí, eu vou dar mais aulas disso. Amanhã eu faço de novo. Depois eu dou uma aula com uma outra visão, criando um outro banco. Porque aí eu acho que vocês vão assimilando, vocês vão pegando o espírito dessa coisa aí. Tá? Mas eu vou deixar para que vocês façam esses 4 arquivos, pelo menos tente fazer funcionar aí, tá? E aí o inserir.php é que é a atividade de fato, já que esses outros arquivos já tem eles prontos aqui. Mas, na realidade, quando a gente estiver criando um cadastro de um aluno, por exemplo,
A conexão já vai estar pronta, o banco de dados já vai existir e a tabela também. A gente só vai estar trabalhando o arquivo de inserir. Só o arquivo inserir. Porque o banco de dados já vai estar criado. A tabela já vai estar criada. Só que como é a primeira aula, eu estou pedindo para que vocês criem. Mas, no futuro, quando já tiver o banco de dados montado, você não vai ficar usando esses arquivos. É só o arquivo 4. Você vai ficar inserindo dados. Vamos preencher a tabela. Vai lá, cadastra, cadastra, cadastra. Vai usar só o inserir. Os outros você não vai usar mais. Beleza? Então eu vou deixar para vocês brincarem um pouco e eu volto daqui a pouco. Eu vou tomar um café. Espera aí que eu vou fazer a chamada. Eu já estou vendo nomes seus aqui. Não sai não. Se alguém for sair, não sai agora não. Espera uns 2 minutos. Beleza, já fiz já, chamada.